Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre doença inflamatória intestinal. Eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas mídias sociais perguntando sobre doença de Crohn, retocolite ulcerativa, principalmente nesse momento de pandemia. Então eu vou tentar fazer um apanhado geral para poder diferenciar as duas e falar alguns aspectos que são de ambas. Então assim, de um modo geral, a retocolite ulcerativa ela acomete a mucosa do reto e os colos. O que é a mucosa? É a parte mais interna, mais superficial do intestino. Tá? A doença de Crohn, ela acomete desde a cavidade oral até o ânus, então ela acomete todo o tubo digestivo. A doença de Crohn ela pode ter um padrão salteado, ou seja, ela tem áreas sadias intercaladas com áreas doentes, que é diferente da retocolite, que ela tem um padrão contínuo e ascendente. Então começa no reto e vai até o seco, né, a retocolite, e o Crohn ela pode saltear. A doença de Crohn ela tem um acometimento transmural, ou seja, ela pode cometer todas as camadas da parede intestinal. Então ela pode cursar com complicações como estenose, como fístula, como perfuração intestinal. Então essa é uma característica da doença de Crohn. De aspectos clínicos gerais, as duas elas podem cursar com quadro de diarreia com muco ou com sangue, cólicas abdominais, perda de peso, anemia, né? E ela tem um padrão bimodal, normalmente na faixa etária dos 20 anos e depois na faixa etária dos 45, 50 anos, é onde surge o quadro da doença inflamatória intestinal, que por sinal é uma doença autoimune. Gente, eu recebi uma pergunta de um cliente sobre o acometimento do intestino delgado. No intestino delgado, ele pode sofrer de estreitamento, ou seja, uma estenose, né? Então, a luz do intestino ela encurta, ela fica fina. Isso pode evoluir com um quadro de dores abdominais acentuadas, distensão abdominal, eventualmente pode ter hiporexia, ou seja, falta de apetite. Por quê? Porque o paciente, se ele comer, por conta do peristaltismo, ou seja, o movimento intestinal, ele pode evoluir com um quadro de dor abdominal. Então, por um mecanismo de defesa, ele acaba não querendo se alimentar por conta dos quadros de dor. Então, isso é uma característica da doença inflamatória intestinal de acometimento de delgado, que é a doença de Crohn. Tá? A gente tem vários exames que a gente pode usar para poder determinar o diagnóstico. O principal deles é a colonoscopia com biópsias seriadas e biópsia de ilho terminal, inclusive. Tá? A gente pode utilizar exames laboratoriais como dosagem de calprotectina fecal, exames como provas de reações inflamatórias, PCR, VHS, podemos utilizar também exames de imagem como enterorressonância, enterotomografia, tempo de trânsito de delgado. Então assim, a gente tem uma gama imensa de exames para poder determinar o diagnóstico. Eu queria dizer também que nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão com medo e acabam não procurando o médico, deixam de fazer o tratamento. Eu ia recomendar que não fizesse isso. A pandemia está aí, ela existe, mas a gente não pode deixar de tratar as doenças pré-existentes. Né? A gente não pode deixar de tratar, por exemplo, uma doença de Crohn, uma retocolite, porque pode ter uma complicação, precisar ir para o hospital, internar, passar por uma cirurgia e acabar evoluindo num quadro mais drástico. Né? Então, por conta do Covid, vai deixar de tratar outras coisas. Né? Eu vejo vários colegas se manifestando. Né? Realmente, estamos numa pandemia, mas as apendicites ainda existem, os infartos existem, derrames. Então, gente, vamos ficar atentos, vamos fazer o tratamento das doenças que precisam ser tratadas, continuar a fazer o segmento, nos quadros de urgência, procurar o seu médico e tentar de uma maneira adequada passar em atendimento, iniciar um tratamento. Então, fiquem atentos com as necessidades de atendimento e de tratamento das doenças pré-existentes. Tá bom? Elas não param com o Covid. O Covid está aí, mas as doenças continuam. Então, eu espero ter explicado um pouquinho nesse apanhado geral sobre as doenças inflamatórias intestinais e conforme as dúvidas forem surgindo, eu vou tentando explicá-las para vocês. Tá bom? Um grande abraço.